E aí galera, não podia deixar de fazer um vídeo sobre esse assunto, que é um problema muito sério. Bom, o deputado Marco Feliciano, já conhecido muito pelo projeto da cura gay, sempre atrelado a ideias homofóbicas e racistas, o cara que já tem um histórico ruim, ele apresenta mais um motivo pra eu achar ele um tremendo babaca. Ele colocou um projeto aí, ele tá com um projeto para o ensino do criacionismo em escolas públicas e privadas. Então assim, eu vou colocar o projeto na íntegra aí para vocês na descrição do vídeo, mas aqui eu vou pegar alguns trechos, vou ler e comentar para vocês entenderem. Ó, começar assim, ó. Congresso Nacional decreta. Artigo 1º. Fará parte da grade curricular nas redes públicas e privadas de ensino conteúdo sobre criacionismo. Os conteúdos referidos nesse artigo devem incluir noções de que a vida tem sua origem em Deus, como Criador Supremo de todo o universo e de todas as coisas que o compõem. Didaticamente, o ensino sobre criacionismo deverá levar ao estudante, analogamente ao evolucionismo, alternância de conhecimento de fonte diversa, a fim de que o estudante avalie cognitivamente ambas as disciplinas. Artigo 2º. O chefe do Poder Executivo regulamentará esta lei. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Olha, para começar aqui, ele fala esse lance de que a alternância de conhecimento de fonte diversa a fim de que o estudante avalie cognitivamente ambas as disciplinas. Que tipo assim, criacionismo é uma disciplina porque não é estudo, não é estudado. Não tem estudo acadêmico sobre criacionismo. Não tem lógica isso. E, vocês percebem que isso fere a laicidade do Estado? Ora, diabos, por que que vai se ensinar o criacionismo judaico-cristão? E os outros? Então agora todas as escolas devem ser obrigadas a ensinar todos os criacionismos, então. Quer dizer, se eu chegasse e ensinasse um criacionismo diferente do judaico-cristão, sei lá, se eu ensinasse uma noção, sei lá, shintoísta de uma espécie de criação do universo, eu não sei como funciona a religião, eu tô citando alguma coisa, será que o Marco Feliciano ficaria feliz? Não, porque ele quer exclusivamente a doutrina judaico-cristã. Fere a laicidade do Estado, o qual diz: o Estado não tem religião, todas as pessoas têm direito de escolher religião, etc. e tal. Ele começa a justificativa dele assim: hoje é mais do que nunca, o cientificismo, que muito nos ajuda, tem rejeitado qualquer conceito de ensino da origem divina, como se fosse possível submeter a autenticidade do Criador em laboratório de experimentos humanos. Tá, primeira coisa. Eu já falei antes, é um tema que me estressa muito, porque as pessoas são teimosas e burras para não entender. O que não é possível de você testar pelo método científico não é ciência. Você tem como falsear um Deus? Tem como você pôr no laboratório e fazer testes? Não. Então não é ciência. Acabou. Tu tem que pôr isso na cabeça do cara. Ninguém quer provar que existe ou não existe Deus no laboratório, porque isso não é possível, porque Deus não é um conceito falseável. Chega dessa conversa fiada. O que eu acho impressionante é um projeto de lei ser escrito com um analfabetismo científico desse tamanho, uma falta de conceito, uma falta de noção de termos filosóficos de ciência, sabe? De uma base filosófica, a epistemologia da ciência, o cara não faz noção, não tem noção para escrever uma besteira desse tamanho. Aí fala que rejeitando qualquer conceito de ensino da origem da vida. Evidentemente, rejeito. Eu e todo cientista sério rejeita qualquer ensino sobre a origem divina da vida. Por quê? Porque não é ciência. Como que você vai ensinar uma merda dessa numa aula de ciência? Não é a ciência. Como é sabido, hoje vigora nos currículos escolares o ensino do evolucionismo, propagando que a vida originou-se de uma célula primitiva que se pôs em movimento pelo Big Bang.
Porra! Sério que tem algum jumento supremo que consegue acreditar numa merda dessa? Meu, você tá ouvindo isso daqui e você realmente acha que uma célula primitiva se colocou em movimento pelo Big Bang e assim criou a vida? Parabéns, você é o completo do idiota que nunca estudou nada de ciência na tua vida. Evolucionismo, a teoria da evolução neo-darwinista, incluindo a genética na teoria de Darwin, explica a seleção natural, explica como uma espécie pode ser selecionada pelo meio para se tornar mais adaptada. Isso demanda anos para ocorrer, isso demanda mutações genéticas, que não é difícil entender como elas acontecem, eu já expliquei em outro vídeo que eu vou colocar na descrição também. Ou seja, meu, isso daqui é uma tremenda uma burrice acreditar numa coisa dessa. Evolução não é teoria, aliás, seria injusto de falar. Evolução sim é uma teoria, mas para 90% dos cientistas evolução é um fato. A gente não tem dúvida sobre a evolução, isso vocês têm que colocar na cabeça. A ciência não tem dúvida sobre a evolução. Não existe um debate acadêmico de pessoas contrapondo evolução de criacionismo, porque criacionismo não é discutido na universidade porque não tem relevância alguma. Certo? Você dificilmente você vai achar pesquisa séria questionando o evolucionismo. Até porque, para você publicar um artigo, você passa por revisão. E uma revista científica dificilmente vai publicar uma coisa indo contra o evolucionismo. Por quê? Eles são conspiratórios. Não, porque isso não convém para a revista, porque ela é uma revista de divulgação científica, não uma revista de divulgação fantasiosa. Você quer divulgação fantasiosa, você lê um livro. Porque escrever livro é muito mais fácil que publicar um artigo. Não tem o critério para você rever, um critério de revisão forte igual para publicar um artigo científico. Qualquer idiota publica um livro. Prova disso, o Olavo de Carvalho tem um monte. Paulo Coelho tem um monte de livro publicado. E se você acha que Paulo Coelho é literatura, meu, você não sabe nada de literatura. Célula primitiva. Esse conceito de célula primitiva é esquisito. Eu não conheço de biologia, eu não vou arriscar explicando isso para vocês. Perguntem para biólogos e tal, mas sobre o Big Bang eu falo. Big Bang não pôs tudo em movimento, entende surgir do Big Bang. Não, cara, põe esse negócio na tua cabeça. O Big Bang foi uma grande inflação, liberou muita energia, tá? Aquecimento, depois resfriamento, e as coisas começaram a ter uma certa ordenação. No começo não existiam nem moléculas e nada do gênero. Na verdade existiam quase 100% de matéria elementar, porque era muito caos. A energia era muito grande. O choque entre as partículas não conseguia gerar uma molécula, porque era um choque muito grande. E as coisas estavam muito caóticas, muito agitadas. A luz, por exemplo, não era uma coisa que dava para você... Não dá pra você conceber a ideia de luz, porque para isso a luz tinha que passar por algum meio e não tinha como passar, porque estava tudo muito caótico, a luz batia em tudo. É um processo complicado e não tem nada a ver com o que essas antas paralíticas colocaram nesse artigo. Vou continuar. Em termos mais simples, os seres vivos provieram da matéria inorgânica e das plantas se originaram os animais e por fim dos animais teria provido o homem. Sim, existem teorias, hoje se fala muito de química pré-biótica, realmente, da vida ter surgido de matéria inorgânica. Eu também não entendo de química pré-biótica, eu nunca estudei nada disso, eu não sei como funciona esse tipo de teoria. Eu sei do seguinte, para existir a vida tem que existir algumas moléculas bem complexas, bases nitrogenadas, ácido desoxirribonucleico, realmente, são coisas muito elaboradas, eu não entendo como ocorre esse processo, e eu garanto que se a ciência ainda não tem certeza de alguma coisa, eu garanto que quem trabalha com isso está tentando procurar as respostas, está procurando, certo? Mas, de qualquer forma, ele até deixou isso daqui entre aspas, eu não sei se ele citou isso de algum lugar, mas eu garanto que ele não sabe o que significa. Continuando, ou seja, sempre do menos teria vindo o mais, do inferior, por desabrochamento, teria vindo o superior. Tá, isso daqui já tem um teor ideológico ridículo, quer dizer, então o ser humano é automaticamente superior a todos os demais animais? Por quê? O que você acha que você tem que os outros animais não têm? Só para pensar o seguinte, se todo ser humano morrer nesse exato momento, o universo não vai sentir falta da gente. Nenhuma. A nossa morte vai ser amplamente insignificante para todo o cosmos. Amplamente insignificante.
Certo? Então o que você acha que você tem de superior? Agora, por exemplo, acaba com todas as algas do planeta. Acabou a vida, velho. Acabou. Vocês têm noção disso? E por que você supervaloriza o ser humano também? Existem muitas outras espécies que são essenciais para a existência do planeta e nós provavelmente somos uma das mais insignificantes. Qual que é a lógica disso? Não tem lógica. Ocorre que, por força da fé, dos costumes, das tradições e dos ensinos cristãos, a maioria da população brasileira crê no ensino criacionista como tendo sua origem em Deus, Criador supremo de todo o universo e de todas as coisas que o compõem, como animais, plantas e o próprio homem. Tá certo. Porque a maioria da população brasileira acredita nisso. Eu creio que pelos últimos dados sobre a religiosidade dos brasileiros, é bem plausível inferir que a maior parte dos brasileiros realmente acredita no Deus judaico-cristão como criador. Só que agora dizer que eles são criacionistas com esse fundamentalismo que essa bancada evangélica está pregando, eu já não sei. Certo? Porque cada vez mais, quando as pessoas estudam, elas começam a entender evolução. E quando eu falo entender, é entender mesmo. Porque assim, evolução não é opinião, cara, é entender, é diferente. Tem coisas na vida que você entende, tem coisas na vida que você concorda. Evolução não é o tipo de coisa que é pra você concordar ou discordar, é o tipo de coisa que é pra você entender. Coisa que tá evidente que esses caras não entendem. E tá, beleza, só porque a maior parte da população acredita em Deus, então você tem que criar. Você tem que ensinar criacionismo nas escolas? Tá, beleza. Então, se você for num bairro onde a maior parte das pessoas acredita que matar não é errado, pela questão que seja desse bairro, que seja um bairro tremendamente violento, que seja um bairro com uma visão religiosa que não acha assassinato uma coisa errada, que seja. Mas se você for numa escola pública de um bairro onde a maioria das pessoas não acredita que matar é errado, então você pode ensinar elas a matar na escola? Olha, esse tipo de tradição ele não deve ser disseminado pelas instituições de ensino. Esse tipo de tradição ele é disseminado pela família e demais instituições sociais doutrinadoras e alienadoras e vários outros adjetivos negativos que existem. Esse ensino tem como fundamento o livro de Gênesis contido no livro dos livros, a saber, a Bíblia Sagrada, que é a verdadeira constituição da maioria das religiões do nosso país. Olha, não. Nosso país tem muita religião, mas muita religião, onde a maior parte não tem como base a Bíblia Sagrada. Olha o tanto de religião afro-americana que existe. O tanto de filosofia, o tanto de crença que existe. Pouquíssimas, na verdade, são baseadas na Bíblia Sagrada. Contudo, essas pouquíssimas religiões baseadas na Bíblia Sagrada têm muito mais adeptos que as demais. Mas não que a Bíblia Sagrada seja, assim, o livro dos livros, como ele diz. Como você pode jogar livro dos livros? A Bíblia Sagrada não tem fundamento científico algum. É um livro fantasioso, bonitinho, que poderia ser escrito por qualquer coisa e talvez não tenha, ou não sei, significado algum. Então, como você pode atribuir a uma coisa que você não faz ideia, sendo o livro dos livros? Não tem lógica isso. De acordo com a nossa Constituição Federal, mais precisamente em seu artigo 5º, olha que absurdo isso, onde trata dos direitos e deveres individuais e coletivo nos incisos 6 e 8 do citado dispositivo legal. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Ninguém será privado de direitos por motivo ou de convicção filosófica ou política. Tá, beleza, então eu volto naquela pergunta. Então por que a gente não ensina todos os mitos de criação? Mito. Criação é mito. Não é nada além de mito. Não tem diferença nenhuma em você acreditar num homem invisível que criou o universo, como você acreditar em Zeus e Apolo e o raio que o parta. É tudo mito. Então quando um cara vem aqui e fala que tá dando a entender que o desrespeito é por ensinar só o evolucionismo, pelo amor de Deus, então ensina todas as religiões. Ensina tudo. Por que vai ensinar só judaico-cristão, que é dele? Hã? Não é pra tratar igual? Então trata todas as religiões como igual. Por que desrespeitar as religiões afro-americanas? A qual esses caras não têm respeito nenhum. O que eu já vi de evangélico chamar as religiões afro-americanas de paganismo, de vão pro inferno, literalmente falar que todos são pagãos e vão pro inferno, isso é um absurdo, isso é ridículo.
Ele continua assim. Assim sendo, ensinar apenas a teoria do evolucionismo nas escolas é violar a liberdade de crença, uma vez que a maioria das religiões brasileiras acredita no criacionismo. Tá, qual criacionismo? E qual seria essa maior parte das religiões? Defendido e ensinado na Igreja Católica, que ainda hoje é maioria no país pelos evangélicos e demais denominações assemelhadas. Então beleza, é a maioria no país. E o que significa isso? O que implica ele ser a maioria no país? É o que eu falei, então se a maioria acreditar que pode matar, então a gente vai ensinar na escola que pode matar? As crianças que frequentam as escolas públicas têm se mostrado confusas, pois aprendem nas suas respectivas escolas noções básicas de evolucionismo, quando chegam às suas respectivas igrejas, aprendem sobre criacionismo em rota de colisão com os conceitos de formação escolar e acadêmica. Cara, será que é difícil de entender? É isso que a gente quer. A gente quer que a criança aprenda a porra da evolução e aprenda a porra do criacionismo e saiba diferenciar que evolução é científico, é comprovado, é verdade. Criacionismo é mito. Essa rota de colisão significa, olha, a gente tá perdendo fiel porque as pessoas estão começando a pensar. Que as pessoas não estão aceitando toda a merda que a gente põe na cabeça delas. É tão difícil isso? Realmente... eu concordo em ser ensinado criacionismo, lógico, na igreja. Não na escola que está se propondo a ensinar ciência. Criacionismo não é ciência, por que então que a gente tem que ensinar criacionismo na aula de ciência? Se você é de uma escola católica, como eu fui matriculado numa escola católica e frequentei muito tempo, tinha lá a aula de religião. Minha família sabia que eu tinha aula de religião. Eu tinha consciência que eu estava tendo aula de religião. Se você está matriculado numa escola que tem como acrescenta na grade curricular uma disciplina de religião, ótimo. Essa escola, principalmente sendo particular, ela tem o direito de ensinar a filosofia que quer. Porque no momento que você faz a matrícula, ninguém tá te enganando, tá falando, ó, seu filho vai aprender criacionismo. Ótimo. Beleza. Se é isso que vocês querem, que seja. Agora ensinar criacionismo na aula de ciência é burrice. Porque criacionismo não é ciência. Se você, sei lá, numa escola presbiteriana que quer ensinar uma versão ortodoxa da protestante, não sei o que lá das quantas, beleza, cara, que ensinem, que seja externado que isso é religião e não ciência. Não pode colocar em pé de igualdade a teoria da evolução com o criacionismo, porque elas não estão em pé de igualdade. A ciência está ganhando de lavada, de lavada. Não é por causa de religião que você tem geladeira, que você tem micro-ondas, é por causa de ciência. É porque há décadas, séculos atrás, um bando de retardado queria estudar do que são feitas as coisas, descobriram a porra do átomo, descobriram a porra da mecânica ondulatória e começam a fazer as tecnologias que vocês têm hoje. É a ciência que fez isso, não é a religião. Ou você acha que você foi pra igreja e pediu, ai Deus, por favor, me traz uma geladeira para eu resfriar minha comida, e você acha que apareceu do nada na sua casa? Você não trabalhou e comprou essa porra dessa geladeira? E você acha que as pessoas que projetaram essa geladeira não estudaram ciências? E você acha que essa ciência não foi produzida em algum momento? Ou você acha que ela apareceu por mágica na cabeça do ser humano? Não estão em pé de igualdade. É isso que vocês têm que entender. Não estão. Ensinar apenas o evolucionismo nas escolas é ir contra a liberdade de crença de nosso povo. Beleza, então ensinar só o criacionismo pode e não é ir contra a liberdade de crença. Volto a bater na tecla. Ele quer que ensina só o criacionismo. Judaico-cristão, ele não quer que ensine os outros. Uma vez que a doutrina criacionista é predominante em todo o país. Grande bosta! Então se todo mundo acreditar que pode matar, a gente vai ensinar que pode matar nas escolas? O ensino darwinista limita a visão cosmológica de mundo existencialista, levando os estudantes a desacreditarem na existência de um criador que está acima das frágeis conjecturas humanas forjadas em tubos de ensaio laboratorial. Conjecturas humanas forjadas em tubos de ensaio laboratorial. Os caras deviam rever a coesão do que ele está escrevendo, a coerência do que ele está escrevendo, mas enfim. Beleza, limita a visão cosmológica, tá? A gente já vê um pouco daquela fase cosmológica de filosofia no ensino médio. Mas se você quer, beleza. Então a gente pega os livros acadêmicos de cosmologia e a gente ensina para as crianças Big Bang, ensina buraco negro, ensina inflação cósmica, lei de Hubble. A gente ensina. Ah, não, peraí, não dá. Sabe por quê? Porque no ensino médio as pessoas não têm conhecimento matemático e científico suficiente para entender esse tipo de teoria. Não que eu esteja menosprezando, certo? Porque nem eu tenho muito conhecimento para estudar esse tipo de coisa. Mas enfim, não dá para ser ensinado.
Por isso que a gente não ensina essas visões cosmológicas. Aí ele fala existencialista. Tá, beleza, então vamos começar a ensinar Nietzsche e Sartre nas escolas. Ah, não, não é relevante para eles, porque embora Nietzsche e Sartre tenham obras existencialistas, eles eram ateus. Então, ou seja, ele cita a cosmologia. Cosmologia nega também o mito de criação e existencialismo. Os principais filósofos existencialistas eram ateus. Do existencialismo eram ateus. Então, o que esse cara acha que ele está defendendo? Sem menosprezo ao avanço científico, tecnológico e científico, indispensável às necessidades sociais enquanto aplacador da inventividade e curiosidade humanas. É possível harmonizar ensinos que contribuam ao desenvolvimento e amplitude da visão cósmica do conhecimento humano. Tá certo, ou seja, ele agora voltando, eu tinha citado as tecnologias, por exemplo, a geladeira, aí ele reconhece, não, legal, realmente a ciência contribuiu para a tecnologia. Cara, a contribuição que a ciência deu para o desenvolvimento da tecnologia é muito importante. Só que a contribuição que a ciência deu para o conhecimento humano é muito maior. A ciência representa o homem parando de pensar em mitos e acreditando em qualquer bobagem, e o homem começando a experimentar, a matematizar o universo para tentar entendê-lo de forma lógica, racional, empírica, de uma forma bem sistemática, onde consigamos reproduzir a todo momento as ideias que temos na cabeça. Então, ou seja, o desenvolvimento da ciência para o conhecimento humano é muito importante, tal como é para o desenvolvimento das tecnologias. E a ciência é uma enorme evolução perante a religião. Enorme evolução. Muito grande. O que se requer não é a supressão da teoria evolucionista nos currículos escolares, mas a inclusão da doutrina criacionista, tendo em alta conta que este ensino é adotado pela maioria das religiões. Como vivemos numa sociedade democrática cujo direito fundamental se constitui na livre escolha, que cada um tem o direito de escolher em que acreditar. Diante do exposto, conto com o apoio dos ilustres pares para aprovação do presente projeto de lei. Beleza, cara, realmente vivemos numa sociedade democrática onde as pessoas têm direito de acreditar no que quiser e também têm direito de ser um babaca igual o Marco Feliciano. Ótimo. Então você vai para tua casa, pega a tua Bíblia e estuda. Você tem total direito de estudar a Bíblia e acreditar. Você só não pode achar que as coisas que você lê na Bíblia, academicamente, estão em pé de igualdade com a evolução e com o Big Bang. Porque não estão, não. Big Bang e evolução é ciência, é comprovado, com todo um método científico extremamente sistemático, décadas, séculos de discussão, enquanto esses mitos de criação não têm relevância acadêmica alguma em termos de ciência. Mas o Estado dá total liberdade para que as igrejas ensinem isso. E de fato, você tem liberdade. Você pode pegar uma Bíblia ali em casa, você pode ir para uma igreja e estudar isso. Não vejo mal nenhum nisso. Eu vejo mal em você querer ensinar na escola e colocar isso em pé de igualdade com a ciência, porque não está. Bom, como sempre, Marco Feliciano passando uma puta de uma vergonha, falando besteira até não querer mais. E assim, visto isso, eu quis entrar na jogada. Eu proponho. Então, eu pensei ontem e eu quero que seja ensinada a minha hipótese também sobre a criação, porque eu parei para pensar e na verdade achei que é perfeitamente plausível supor que uma panqueca voadora de bacon com goiabada criou o universo. Então eu quero que a minha hipótese da panqueca voadora de bacon e goiabada seja ensinada em todas as escolas. E eu vou mandar um projeto de lei para a Câmara, pedindo para algum deputado efetivar esse projeto e colocar em votação, porque eu quero agora. Agora eu tenho direito também de crença, então eu quero. E quem tá aí comigo e também acredita na panqueca voadora de bacon e goiabada, coloca aí embaixo no vídeo que você concorda comigo e vamos lá, vamos disseminar a religião da panqueca voadora, beleza? Então é isso aí, gente. Curte o vídeo, compartilha no Facebook. Eu sei que vai ter bastante gente me xingando, mas beleza, falou. E antes que eu esqueça, combatam esse tipo de afronta à laicidade do Estado, certo? E até mais.